gravar essa aula que só a Ornella vai assistir, provavelmente. E a gente vai falar de alguns conceitos importantes, né, dentro da psicologia. Na verdade, são várias discussões que vocês vão ver ao longo do curso, devem estar vendo já, né, a respeito de algumas questões. Né? Primeiro, a questão da psicologia, do que é a psicologia científica. Né? Depois é a questão do pragmatismo. O que significa o pragmatismo? Outra questão é o mentalismo. Né? E a discussão, justamente, de William James é que ele vai ser considerado um dos primeiros psicólogos funcionalistas, né? Que já vão estar ligados mais com a psicologia de hoje mesmo, nas relações mente-cérebro e tal, que daqui a pouco isso vai desencadear lá no behaviorismo, né? E o funcionalismo ele vai trazer com ele uma questão pragmática. Né? A questão pragmática ela vai ser bem influenciada depois no behaviorismo de uma maneira muito interessante que vai se juntar no fim com a psicanálise. Para a gente ver, né, como as coisas não são tão dissociadas assim. Né? Tanto que isso é uma discussão que eu tive com o Paulão e tal, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda Lacan, Lacan é o autor estruturalista, mas é outro tipo de estruturalismo, né? O Lacan não é mentalista, ele é estruturalista no sentido da linguagem, né? No sentido da questão linguística, da linguística estrutural, né? Mas de forma alguma vai se imaginar que existe justamente a grande questão do Lacan, quando ele faz o retorno a Freud, é o pragmatismo, vai para o Wittgenstein também. Então, o que o Lacan vai extrair de Freud? Né? Como que a gente tem acesso ao sujeito? Né? Pela linguagem. Né? Tu não tem, quando tu está diante de um paciente, né, na clínica, tu não tem acesso a outra questão, senão a linguagem e aquilo que a pessoa está se expressando. Né? Então, é muito interessante para pensar a questão psiquiátrica e diagnóstica, né? E como isso opera no sujeito. Né? Então, vamos imaginar assim que lá, né, qual é a grande questão, né? Funcionalismo versus estruturalismo. Né? O estruturalismo vai trazer o pragmatismo para dentro da psicologia. Então, tipo, olha, eu não tenho como especular que existem elementos da mente, de uma coisa chamada mente, ou uma coisa chamada consciência, né? E esses elementos existam por si só e eles vão definir o que é a psicologia, o que é o psiquismo, né? O que é a consciência, a experiência consciente lá do Wundt, né? O Watson vai ser o cara que vai se preocupar com a questão assim, bom, para que serve isso, né? Como é que funciona essa questão da mente interagindo? A gente pode trazer isso para o presente, né? Então, chegou uma menina para mim agora, eu acolhi, né, voluntariamente, uma pessoa que sofreu uma perda com relação à Covid, né? E daí eu aceitei atendê-la, né? Usando o nosso projeto Cuidar, né? Da clínica da FURG como guarda-chuva. E aí eu escutei a menina duas vezes já, né? Três vezes, na verdade. E aí o que acontece, né? É claro que o problema dela com relação à Covid ou à perda da mãe é o menor, né? Então, a pessoa com uma história de vida, né? Muito difícil, muito sofrida, né? Com vários problemas familiares, vários problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas de toda ordem, assim, né? Que teve um surto faz um ano, faz um tempo aí teve um surto, e aí foi acolhida, né, na rede, assim, né? Na rede de saúde, psiquiatra, médico e tal. E aí ela chegou para mim com um discurso assim, olha, isso é um discurso que aparece na internet ali, vocês veem no Facebook, aparece muito isso. Né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Depressão, né? Então, tu acha que depressão é frescura, né?
Não, na verdade, as pessoas dizem que depressão é frescura, que depressão é mimimi. Não, na verdade, a depressão é uma doença né, e ela tem tratamento, né, que é medicamentoso, basicamente. Né? Tipo, faz até terapia, mas o básico é o medicamento. E ela me falando assim que ela tem depressão e que a depressão é uma doença, né? E, e esse discurso, ele é um discurso assim, como se ela dizer eu tenho depressão fosse independente de tudo aquilo que ela sente e vivencia na vida dela. Inclusive o surto, quer dizer, a pessoa tem um surto, ela começa a achar, estou louca, ou sou louca, né? Sou louca. Não, né? E a pessoa, claro, tem vergonha, né? Porque ela teve um surto mesmo e tal, né? E assim como eu já tinha falado para vocês dos ouvidores de vozes, né? Quer dizer, as pessoas. Isso é uma visão pragmática. A questão dos ouvidores de vozes é uma visão pragmática. Quer dizer, a pessoa ouve vozes, pronto. Se ela é louca ou ela não é louca, se tem algum problema em algum lugar aí e tal, não me interessa. Interessa que ela ouve vozes. E, bom, muitas pessoas convivem bem com essas vozes e essas vozes são quase um superpoder, né? E hoje em dia tem isso, né? Então, ou seja, tu tira essa ideia que isso é o estruturalismo nesse sentido, né? De que existem coisas aí que são estruturais, que compõem a experiência humana, o psiquismo humano, como Wundt acreditava e tal, Titchener, né? E tu vai colocar assim, não, né? O que me interessa é como que essa consciência, né, esse aparelho psíquico aí, né, que é algo que não está diferenciando mente e cérebro, aí, eles já estão começando isso, né? Como isso responde, como que isso funciona, né? O funcionalismo, né? Como que isso funciona, como isso opera, né? Então, e aí essa menina chegou com esse discurso para mim. E toma 5.000 medicações, né? E aí, como a gente vive hoje um problema, né, gente? A gente fez a dia 19, eu vou convidar vocês depois, dia 19 de maio, é o dia da luta antimanicomial, e eu fui convidado para fazer uma live na Uninove, lá em São Paulo, né? E eu vou falar especificamente sobre isso, assim, né? Como se dá essa questão da reforma psiquiátrica, né, dentro da história dos grandes confinamentos, dos manicômios e tal, né, até se formar uma rede substitutiva de saúde mental, né? Só que existe uma estrutura psiquiátrica, médica, patologizante, que ela ainda predomina, né, no nosso cotidiano, né? Então, quando eu extingo os manicômios, é muito legal que não tenha manicômios, né? Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma rede espraiada, assim, né? Onde eu posso colocar muito mais pessoas num manicômio virtual, né? Onde tem muita gente se diagnosticando pela internet, ou muita gente indo, né? Indo no médico para pedir medicação, já com o seu próprio diagnóstico, né? O médico só faz uma confirmação disso, né? E, e as pessoas também, essa epidemia do diagnóstico que a gente vê nos DSMs, né? E aí tu pula, né? O que acontece é que essa rede de saúde mental, né? Ela é muito interessante porque ela se espraia, digamos assim, né? Só que, por outro lado, todo um problema mecânico nessa rede, né? Um problema de funcionamento, que ao mesmo tempo que o Brasil adotou a Constituição de 1988 como uma Constituição super democrática e tal, o Brasil adotou um modelo neoliberal de funcionamento, né? Então, o que acontece? Tu não investe direito nisso, tu continua formando mal os profissionais de saúde, tu continua com o mesmo sistema político e tal, e as pessoas ficam presas numa rede, né? Em vez da rede ser algo que faz fluir, a rede é aquilo que aprisiona as pessoas. E aprisiona as pessoas por diagnóstico, estruturalmente, né? Uma rede, ela é uma estrutura, né? Então, a pessoa que se prende num diagnóstico, e até porque, para ela, por exemplo, né? Ela tá com um problema de doença no trabalho, né? Então, para ela poder conseguir um benefício, ela tem que se submeter, tem que ter um CID, ela tem que ter um diagnóstico. Para ela circular pela rede de encaminhamentos, ela tem que ter um CID, ela tem que ter um diagnóstico, né? Então, eu crio a ideia da identidade, né? Uma ideia, na verdade, é estrutural pela identidade, a pessoa se define
Cara, tem a maneira que a nossa sociedade funciona, de certa forma, né? Então, o que aconteceu, né? Essa menina chega para mim e me diz assim, como se ela tivesse decorado um texto. Isso eu achei muito interessante da maneira como a pessoa fala, né? Assim como vocês devem conhecer, né? Do tipo, eu sou bipolar, né? Então eu faço isso porque eu sou bipolar, né? Então eu tenho esse funcionamento, assim, porque tu diz bipolar, mas quer dizer, o que a pessoa faz? Né? Qual é o problema? Essa é a pergunta que o William James fazia lá quando ele trouxe o pragmatismo, quando ele foi lá também junto com Charles Alexander Peirce, que é um dos grandes pragmáticos da linguística, da semiótica, né? A semiótica do Peirce, que é importante para a gente analisar o cinema, né? Olha, o que me interessa é o funcionamento disso aí. Como é que funciona? Para que é? Como é que opera isso na nossa vida? Quer dizer, toda essa discussão chata desse livro aí, que vai falar estruturalismo, funcionalismo, vou botar aquele monte de autores ali, né? Ela serve hoje para isso. Pensar assim, ó, daí a pessoa me fala, né? Eu depressão é uma doença e esta doença é incurável. Presta atenção daquilo que a pessoa diz, né? Eu tenho depressão, a depressão é uma doença e ela é incurável. Hoje mesmo estava vendo algo sobre profissionais de psicologia que em mais ou menos 4 consultas saem dando diagnóstico para pacientes. Isso é muito, 4 consultas é muito. Hoje em dia as pessoas chegam já com o diagnóstico. Hoje em dia, doutora, eu sou bipolar, o médico praticamente confirma isso. Né? Ele praticamente, tá bom. Eu quero esse remédio. Tem vídeo lá no AVA, que é como é que é o nome dele? Do Simonetti, que ele fala sobre isso. Né? Por exemplo, o cara perdeu o emprego, tá? E aí eu perdi o emprego, então Aí ele passa mal, porque ele perdeu o emprego, claro, tá chateado. Ele já acha que tá deprimido, porque perdeu o emprego, já vai no psiquiatra pedir um remédio, né? Então, essa questão, imagina uma pessoa te dizer assim, olha, eu tenho depressão e depressão é uma doença incurável. Bem assim, né? E a minha maneira de funcionar, né, foi bastante pragmática. Né? Eu disse, tá, mas isso não significa nada. Isso aí eu disse para ela primeiro, tive que dar uma de analista de Bagé, assim, né? Vou dizer, não tem não. Não tem não, não tem não é incurável. Da onde incurável? Né? Se câncer tem cura, né? Se até depender, e antigamente quando surgiu o crack, né? Quando surgiu a epidemia do crack, se dizia, vários especialistas em crack, em médicos, dizendo que não tem cura. Né? E hoje em dia tem vários colegas que conseguem, olha, tirar a pessoa disso e a pessoa, claro, tu fazendo uma rede, tu dando o tratamento adequado, né? E a ideia é assim, ó, a depressão é uma doença, essa doença não tem cura, e é isso, ela tem tratamento, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, isso é um discurso, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Né? E o tratamento é o quê? Olha, você está condenado a tomar remédio para sempre. Né? E várias pessoas falam isso, né? E não é um remedinho, né, gente? Não é um Prozac, um negócio assim, né? Tu vai tomar remédio, sei lá, tem remédio até que é relaxante muscular, né? E aí, porque descobre que tem um efeito colateral lá, né? E esses remédios são umas bombas químicas, né? Meu gato estava com problema urinário, né? E aí o veterinário deu um remédio que era uma pomadinha que passava atrás da orelha, e essa pomadinha, na verdade, era um remédio antidepressivo. E aí você descobriu, por algum empirismo veterinário, assim, que ele curava problemas urinários em gatos, mas antidepressivo e pomada que passa atrás da orelha. Mas a questão é essa, né? Então, a questão do pragmatismo na psicologia, ela vai bem por aí. Né? Ela vai bem por aí, quer dizer, olha, para que serve isso? Qual é a função da pessoa dizer eu tenho depressão e depressão tem cura? Né? Tem uma função, sim, né? Que é enriquecer a indústria farmacêutica, né?
que daí a pessoa toma quetiapina, antidepressivo, Rivotril. E aí essas medicações elas não funcionam, né, gente? A pessoa vai experimentando. E se a pessoa está presa na rede de saúde mental, ela vai pular de médico em médico. Daí daqui a pouco é um clínico geral que vai dar esse remédio para ela, né? Daí ele troca, daí ela já comprou uma caixinha do remédio. Então tem uma discussão aí sobre o comércio, a troca, né, dos remédios, daí a pessoa toma por um tempo, não funciona e tal, né? E a questão da eu acho que é importante delimitar e refletir sobre o que é a cura e a diferença entre cura e tratamento. Sempre me confundo com isso, é muito bom, né? O que é a cura, né? Porque na verdade o modelo, e aí eu falei para ela, daí eu tive que ser psicoeducador, né? Que é bom a gente ser, né? Então, por que, gente? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes nós da psicologia, né, a gente imagina, não sei, vocês estão começando agora e tal, né? Mas uma ideia assim, a gente fica tão ensimesmado dentro do curso, pensando assim, olha, o meu behaviorismo, a minha psicanálise, né, a minha forma de tratar e tal. Quando tu vai cuidar de uma pessoa, tu vai pensar, em primeiro lugar, essa pessoa não sabe o que é psicologia, né? E é muito raro que uma pessoa comum, assim, que não estude psicologia ou não seja psicólogo, vai se preocupar com isso quando for se tratar, né? Tem a galera intelectual, né? Galera da alta roda, aí, artistas e tal, até se preocupam assim, fazer análise, né? Ou buscar uma terapia junguiana, ou algo assim, né? Mas as pessoas que vocês vão atender no CAP, por exemplo, quando chegar ao estágio de clínica, elas não sabem o que é isso, elas não sabem o que é psicologia, elas não sabem o que é psiquiatria, né? Elas não sabem nada, o que é behaviorismo, o que é psicanálise, tal. Elas estão lá pedindo ajuda, né? Só que é isso, elas não sabendo disso, elas vão passar por uma rede, às vezes, de saúde mental, que vai jogar essas coisas nelas, e elas não têm o mínimo controle sobre isso, gente. Elas não têm o mínimo, elas são alienadas. Então o médico vai lá e vai receitar, vou te dar aqui uma quetiapina, vou te dar aqui não sei o quê, isso aqui vai deixar tu dormir, isso aqui vai... Tu tem depressão, ó, tá aqui o CID, né? Daí tu pode pedir licença lá no trabalho, né? E aí tu vai ter que tomar esses remédios aqui, né? E é muito difícil, né? Porque tem poucos psiquiatras na rede, né? Onde ela vai achar um serviço de psicologia gratuito, né? Olha, para achar fazer um bom encaminhamento, eu tenho a minha redinha, assim, né? De pessoas que eu tenho, o psiquiatra não consegui ainda. Tanto que eu quero encaminhar essa menina para um psiquiatra para revisar as medicações dela, que uma das medicações que ela toma é lítio, né? E o lítio é uma medicação muito barata, mas é quase gratuita, né? E ela é uma medicação que tem uma certa eficácia, mas ela tem que ser acompanhada de perto por um psiquiatra. Um amigo meu psiquiatra me disse que nenhum psiquiatra receita lítio, né? Por quê? Primeiro, porque a indústria farmacêutica não gosta do lítio, porque o lítio é um remédio simples e barato. Inclusive, o lítio é encontrado na natureza, né? O lítio é um mineral, né? E a outra é que o psiquiatra tem que acompanhar a pessoa de perto. Não basta assim, ó, tá aqui a tua receitinha, volta daqui a não sei quanto tempo, né? Tu tem que fazer um acompanhamento constante da pessoa. Na verdade, só isso por si só já ajuda no tratamento, né? Qualquer pessoa que tiver se encontrar com o médico, por exemplo, toda semana para poder conversar com ele, para poder trocar uma ideia, para poder falar dos seus sintomas, para poder regular a sua medicação, isso por si só já é terapêutico, né? O cuidado, né, gente? Essa é a nossa função depois, né? Toda essa parafernália teórica que a gente vai estudar nesses 5 anos aqui, basicamente ela vai se resumir em cuidado. Claro, a não sei que vocês sejam pesquisadores básicos, né? E vocês vão trabalhar só com isso. Só que aí o trabalho de vocês vai ser ficar olhando estatística no computador. Vocês nem vão mais aplicar teste, né? Como se fazia antigamente. Porque hoje em dia as máquinas fazem tudo, né? Então tu vai ser um psicólogo assim, tu pode ser substituído por um robô, assim como já está sendo substituído por um robô, né? Nesse mundo algorítmico, assim. Então, na verdade, a ideia do cuidado, a ideia do profissionalismo, a ideia de fazer um bom encaminhamento, e isso requer pragmatismo, isso que é interessante, né? Isso requer uma coisa que é super antiga na psicologia, que vai chegar na psicologia experimental no fim das contas, né? Que é o pensar, não, o que é melhor para essa pessoa, se essa pessoa está se a pessoa está sofrendo, né? A ideia de cura é muito interessante. O Freud discute sobre isso,
né? Quer dizer, como é que tu pode... O que é a cura sendo o quê? E aí é a grande uma das grandes contribuições da psicanálise, e ela é bem pragmática, né? O problema, a doença mental, ela não é algo que vem de fora, né? Ela não é uma doença... Claro, eu posso ter uma esquizofrenia ocasionada pela sífilis, né? Eu posso delirar, ter febre, né? Em função de uma infecção forte, e aí isso ter problemas psíquicos, mas isso não é doença mental, né, gente? Trata com antibiótico, né? Agora, a questão assim do sofrimento psíquico, do sintoma e tal, ela não é uma coisa que é fora de ti. Quer dizer, quando a pessoa diz eu tenho depressão, é um problema, né, gente? Porque daí isso vira uma fantasia, assim, né? Então, não adianta o que ela faça, né? Não adianta ela falar da terapia. Não adianta... E aí é aquela história, gente, tipo, eu tenho depressão é uma doença incurável, tipo, o que que eu estou fazendo ali, né? Porque daí a depressão não tem nada a ver com a vida da pessoa, né? Ela está no psicólogo, ela diz para o psicólogo que a depressão é uma doença incurável, né? O que ela pode fazer para... Porque a gente está ali, né, gente, para fazer a pessoa melhorar, para a pessoa sofrer menos, para ter né, oferecer um espaço para que a pessoa fale de si, expresse seu sofrimento. Isso já é bom, né? É algo que é da ordem do inexplicável, às vezes, né? Mas é algo que faz bem para a pessoa ter alguém ali, né? Uma escuta que tu não julga, né? Dando ideia, trocando uma ideia com a pessoa, sendo behaviorista, psicanalista, humanista, coisa para cima. Tu está colocando a pessoa ali numa perspectiva, tu está dando um retorno para a pessoa sobre aquilo que ela te fala, né? E isso é muito pragmático, né? Isso não tem nada a ver com o que está o que está acontecendo ali na cabeça daquela pessoa, né? O que tem ali, se o problema é no cérebro, né? Bom, se o problema é no cérebro acabou, né, gente? Vai lá, faz uma cirurgia e deu, né? Mas não é isso, né? Se o problema da doença mental fosse um problema assim, né? Bota lítio na caixa d'água e acabou tudo, acabou a violência, acabou qualquer coisa parecida. Então vai surgir, né, ali naquela época, William James, considerado o primeiro grande psicólogo, né, que depois ele vai criar uma grande escola de pesquisa em psicologia a partir da ideia funcionalista, né, onde vai começar a se trazer a ideia de uma relação mente-cérebro, né, ou de uma relação da psicologia como ciência mesmo, né? Bom, o que está acontecendo? Né? Não tem como ver o que é a introspecção, né? Eu não sei o que é a introspecção, assim como eu não tenho como verificar o que é uma depressão. Os caras sonhavam com um marcador, tal marcador biológico. Sim, há depressões que são decorrentes de um problema neuroquímico, mas há muitas depressões que não são causadas por isso. É relação de causa e efeito, né? Então, os diagnósticos psiquiátricos eles vão ser muito a partir de coisas declaradas da pessoa, quer dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, vai no psiquiatra, eu tenho isso, aquilo outro. Aparentemente é científico, né, gente? Mas se for pegar na concepção, depois vai começar em William James, que vai para Stanley Hall, né? Depois vai para o Cattell, que é um dos caras que vai introduzir a estatística da psicologia, né? A escola de Chicago, né? John Dewey, outro pragmático também da escola de Chicago. Depois vai chegar lá no Watson, né? Lá na Rússia, no Pavlov, no Watson, né? Vai toda uma história, né? De outros autores, são milhares ali, Hull, como é que é o nome do Tolman, né? Bandura, etc., que vai chegar no nosso iluminado Skinner, né? Que vai morrer lá em 1990. Imagina, o Skinner morreu 4 anos antes de eu entrar na faculdade, que coisa louca, né? Quase que eu conheci o Skinner pessoalmente, né? E, e conheci o Humberto Maturana pessoalmente, isso foi legal. E, inclusive, discuti minha dissertação de mestrado com ele. Então, vai chegar numa questão que, claro, né, pensem com a cabeça daqueles caras lá do início, né, uma visão realmente científica, né, e, por outro lado, a psicanálise também vai entrar nisso, né, porque quando o Lacan vai fazer o retorno a Freud, ele vai depurar essa ideia, né, tanto que ele vai, quando os lacanianos não trabalham com a ideia de id, ego, superego, né? Ele tem uma visão que nos aproxima mais disso, que é a questão do eu, né? O eu como algo que é uma palavra, né? O eu é uma palavra, quer dizer, é uma palavra de autorreferência, né? E também vai dizer o seguinte, olha, a questão da psicanálise e o Lacan vai dizer, o inconsciente se estrutura como linguagem,
E o nosso grande problema aqui, nossa grande questão aqui está na linguagem. A gente não pode estar na vida das pessoas, a gente não pode estar vivendo a vida das pessoas, a gente tem acesso só à linguagem, né? Daí, a partir da linguagem que a psicanálise vai se constituir, né? Com Lacan e também com outros, né? Qual é o remédio que tem efeito no Alzheimer? É o lítio, Andrew? É, né? Baixa, Andrew. Mas é interessante que aqui vai se constituir, né, gente, a psicologia norte-americana, né? E a grande característica da psicologia norte-americana, tu vê, o Stanley Hall vai ser o criador da APA, né? Hoje a gente tem que escrever artigos e tal para revistas científicas com as normas da APA, né? American Psychological Association, onde se vai se constituir o mundo das revistas científicas nos Estados Unidos, né? Uma larga tradição, né, que vem, são tradições muito interessantes. Por exemplo, vocês verem ali no texto, né, o Cattell, que é o grande pesquisador, né, os testes psicométricos eles vêm de duas fontes, né, o Cattell e o Binet na França, né? O do THC prevenir o Alzheimer, sim. Inclusive, essa paciente me disse que eu já tomo uns 4 medicamentos. Ela disse que o único que faz efeito é a maconha. Tipo, que acalma ela, que faz dormir, que baixa a ansiedade. Agora imagina, né, gente? A criatura toma um monte de tranqueira lá, né, de remédio psiquiátrico. E é engraçado, né? Porque eu tenho depressão, né? Eu não tenho cura e tal. Daí ela chega assim, quase sussurrando para mim: eu sou usuária de maconha, né? E aí ela fala assim: não, mas a maconha me faz bem, a maconha tira a minha ansiedade, a maconha me faz dormir. Puxa vida. Né? Aí tem e é engraçado, né? Porque tem o Siddhartha Ribeiro, que é muito legal vocês verem os vídeos do Siddhartha Ribeiro no YouTube, né? Porque ele é um cara que é um neurocientista brasileiro, né? E tem até debate dele com o Ayrton Krenak, né? Então é um cara que vai resgatar vai fazer uma neurociência raiz mesmo, que é pragmática também, né? Então que trabalha com essa ideia da maconha, do uso medicinal da maconha e com a função psicológica do sonho, né? E o Siddhartha Ribeiro é muito engraçado, né? Porque tem um monte de psicólogo, eu falei para vocês, eu acho, um dia, né? Que tem um monte de psicólogo aí, experimental, cientista e tal, que vem dizer que Freud estava ultrapassado, né? Claro que isso é uma visão behaviorista da história, né? Porque a ideia do behaviorismo, da psicologia experimental, é claro, é tu tentar produzir, e isso com razão, né, gente? Um tipo de experimento que seja completamente livre das variáveis intervenientes e dos vieses de amostra, né? Então, vai ler a história do Pavlov, por exemplo. Como o Pavlov ganhou um dinheirinho, ele mandou construir um prédio, né, onde todas as salas fossem completamente isoladas de som e tudo, onde ele pudesse construir um experimento com os animais, onde nenhum cheiro, nenhum som que viesse de fora interferisse naqueles experimentos de associação do cachorro lá, sabe a história? Né? Então, tipo, tu sabe que o cachorro saliva quando ele vê comida ou quando ele come. Né? Então, esse é o estímulo. Né? Depois vai ter o outro tipo de estímulo, que é o estímulo condicionado, e quando o reflexo condicionado, que é quando ele apresenta algo, ele associa, né, a comida com uma luz, aí o cachorro vai salivar quando ele enxergar a luz, associando ele com a comida. Isso é a grande base, né? Isso é o condicionamento clássico, né? Não é o condicionamento depois operante, né? Esse é uma resposta bem fisiológica, depois isso vai evoluir, né? Pavlov era um fisiologista, depois vai vir o Watson, né? O Watson tem uma história, não sei se vocês leram o livro, tem uma história sensacional com o Watson, né? Porque o Watson ele é um dos pais da propaganda moderna, né? Ele é um dos pais da propaganda moderna porque ele se apaixonou por uma aluna, né? E aí a esposa dele descobriu e achou as cartinhas de amor e aí virou escândalo. E aí naquela época ele teve que abandonar a vida acadêmica, né? Ficou desempregado mesmo, né? E naquela época não tem, né? O cara tá mal visto e tal, né? Naquele mundo moralista lá. E aí ele foi trabalhar
Não, como ele era um cara que tinha uma ideia de que o behaviorismo pudesse ser aplicado, que a psicologia pudesse ser aplicada, né, e pudesse ser uma arma poderosa, assim, ele foi trabalhar na propaganda. E hoje a gente tem propaganda de cerveja com mulher de biquíni por causa do Watson, né? Interessante isso. Graças à psicologia que hoje a gente associa mulher de biquíni, né? Ou o cara cowboy, machão, ao Marlboro. Nem tem mais isso, né? Acabou a propaganda de cigarro. Mas tu associa cowboy, machão ao Marlboro, né? Ou tu associa esporte a cigarro, que essa é uma coisa dos anos 80 que vocês nem eram nascidos ainda, né? Mas nos anos 80 tinha as propagandas da Hollywood, né? Onde eles contratavam as melhores bandas de rock da história, né? Tinha lá Whitesnake, Ásia, Peter Frampton, o Kiss, né? E aí fazia uma propaganda de os caras pulavam de paraquedas e faziam skydiving, e faziam não sei o que e tal, e era propaganda de Hollywood, né? Daí o Hollywood fazia um festival, Hollywood Rock Festival. Imagina, trouxe Jimmy Page, Robert Plant, trouxe a galera toda, tudo isso associado ao cigarro, quer dizer, tu associa o cigarro a esporte, ah não, cigarro a aventura, cigarro a cachoeira, natureza, ao cara ser machão, porque o Marlboro né, o símbolo do Marlboro, não sei se alguém fuma Marlboro aqui, né, mas aquela embalagem do Marlboro é isso aqui, que é o símbolo da masculinidade, né. Lembra do Código da Vinci? O cálice era isso aqui e o símbolo do masculino era isso aqui, né? Daí o símbolo do Marlboro era justamente o símbolo do masculino, né? A ponta para cima e tal. Tudo isso graças à psicologia, tudo isso graças ao pragmatismo da psicologia aplicada do cara chamado James Watson, né? Mas eu trazendo essa menina ainda que eu atendi, né? Então a pessoa chega e diz isso, né? E, e é muito interessante porque essa visão pragmática ela é de certa forma revolucionária, né? Porque a pessoa diz, eu tenho um surto, eu tive um surto. Tu fala, tá, beleza, tu teve um surto, né? E ele está falando do Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro vai dizer assim, olha, o sonho, ele é uma função neurológica, ele tem uma função neurológica muito fundamental. Se a gente não sonha, a gente tem dificuldade de aprendizagem. Se a gente não sonha, a gente tem várias questões que envolvem tu não sonhar e não ter sonho. O sonho ele é bom para aprendizagem, o sonho é bom para combater o estresse, né? O sonho é bom até para combater a depressão. Tipo, o sonho ele é um remédio, né? O sonho é um remédio, né? Assim como o delírio e o surto, né? Eles também têm de certa forma, ele é uma maneira de expressão, ele é uma maneira. Isso é bem interessante na psicanálise, depois com o Lacan, né? Que é como a pessoa se segura. Freud também, né? É algo que a pessoa produz para não ser aniquilada. Né? É uma produção. Mas o que acontece? Né? A sociedade que não é pragmática, né? A sociedade é preconceituosa, ela é obscurantista, né? Ela continua com a ideia do louco endemoniado na cabeça, pelo menos no inconsciente, assim, né? Então, tu vai ter um preconceito com relação à loucura, né? Porque na história da psicologia, quando a gente vê o Foucault lá nos Anormais, ele vai dizer isso, como eu falei para vocês, né? De que vai existir uma associação jurídica entre o cérebro e o crime, que vai vir do direito, não vai vir da neurologia, né? Então, o grande problema do crime, por exemplo, é o problema no cérebro. Bom, o louco é um cara que tem problema no cérebro, logo a loucura está associada ao crime. Isso é fundamental, né, gente? Então eu vou trancar aquela pessoa, vou estigmatizar e tal, porque eu tenho um diagnóstico, enfim, né? Então todas essas coisas vão sendo construídas na nossa sociedade para construir a ideia do doente mental, uma ideia preconceituosa. Então se um de vocês tem um surto aí, né, gente, vocês não podem ter um surto, né? Vocês têm que ter uma aparência de normaizinhos, né? Principalmente vocês que são psicólogos, né? Vão ser psicólogos. Não, já são, para mim vocês já são. Essa história, tá recém começando, não, entrou na psicologia, meu caro, entrou o código de ética aí já, né? E, e aí a gente vai ter justamente essa imagem, assim, né, de que, bom... E é muito interessante, né, gente? Eu faço a meia-culpa, assim, né? Porque a gente pensa, né, nós como professores, assim, né, do tipo, tem daqui a pouco pessoas que fazem o curso e
e sei lá, né, não estão muito bem da cabeça, né, já, na psico aqui da FURG já aconteceu vários casos, assim, né? E aí a gente pensa, ah, não, e vocês vão ver isso, né? Ah, essa pessoa pode ou não pode fazer psicologia e tal, né? Oficialmente todo mundo pode, né, gente? Vocês não são avaliados para entrar, né? E então, bom, vocês cumprindo os requisitos, estudando, fazendo as provas, fazendo os trabalhos, frequentando as aulas e tal, vocês podem ser psicólogos, né? Mas aí e é uma questão muito muito delicada, sabe? Porque daí tu vai chegar no estágio de clínica, tu vai chegar num estágio de social, claro, daí a pessoa está meio atrapalhada. É claro, daí vai ter a questão do preconceito. Não, esse cara é pirado, ele não pode fazer o curso de psicologia, né? E, bom, mas o que que isso atrapalha, né, na vida dele de estudante e tal, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho questões concretas, assim, que é da pessoa não conseguir, da pessoa estar sofrendo, estar numa situação de sofrimento psíquico, eu não sei se vocês já chegaram a falar para vocês de um menino que teve faz uns 2 anos, né, um menino que teve, que entrou na psicologia e não sei se a Gesline pegou esse cara aí, né? Eu nem me lembro do nome dele. Mas era uma história muito complicada, assim, de um rapaz que entrou no curso de psicologia e que daqui a pouco pode ser qualquer um de vocês, né? Eu não sei, eu não conheço vocês, né? Às vezes eu vejo só um nome num quadrado aqui, então como é que eu vou saber? Né? E vocês mesmos, às vezes tem colegas que para vocês estão só o nome num quadrado ou alguém que fala no WhatsApp, né? Mas era um rapaz que daqui a pouco um dia foi escrever um negócio no Facebook lá, e aí parecia uma coisa meio louca, meio de ideação suicida. Depois o pessoal fez um mural lá do espaço de expressão no prédio, daí, né? E aí surgiram histórias de que ele teria ido numa festa da psicologia e teria tentado abusar de uma menina, né? Só que tem mil histórias que contam, já existem várias versões sobre isso e tal. Mas a grande questão, né, gente, e aí professores também em aula, ele não foi meu aluno, não conhecia, assim, eu encontrei ele no corredor, mas era um guri que tinha uma condição, assim, tinha um problema, tinha, né, um problema de saúde mental mesmo, muito abandonado, com a mãe morando lá não sei aonde, ele morando na casa do estudante, ou nem isso, morando na casa de uns caras que ele nem conhecia, né, e no final ele terminou morando na rua, né, gente? No final da história que ele terminou. Era uma pessoa. Claro, quando surgiu essa história para mim, assim, né? Eu pensei, ah, não, esse cara não pode, né, nem entrar no prédio. Outros colegas, assim, é bom ter. Rolou a história de que ele foi numa festa, né? Rolou uma história de que um dia ele deixou uma mochila ali na entrada do prédio, né? E o pessoal achou que ele tocou lá. Teve um dia que chamaram a segurança e tal, né? Fecharam o prédio da psicologia, cancelaram todas as aulas. Imaginem, gente, um curso de psicologia de uma universidade federal, né, que tem uma clínica de atendimento psicológico que atende 300 pessoas, né? E é claro que a gente nunca vai imaginar isso, né? E uma coisa é tu pensar, né, dar aula sobre isso, atender uma pessoa no consultório, né? Outra coisa é a pessoa que está circulando pelo prédio da psicologia com possível risco de suicídio, uma coisa parecida. Né? Daí teve várias reuniões de professores com a praia, com não sei o quê, com a reitora e tal, né? E aí tentaram levar ele não sei aonde, chamar a mãe. Gente, foi um horror, né? E realmente, né? Era uma pessoa numa condição. Mas é claro, né? A gente pode pensar assim, não, tá, a condição dele, né? Se ele pode ou não fazer psicologia e tal, se ele pode ou não frequentar as aulas, versus a questão da pessoa estar numa situação de extrema vulnerabilidade. Tanto que ele foi morar na rua, né? Ele foi morar na rua, terminou a história dele não fazendo, não, ele perdeu o prazo de matrícula, porque já estava muito, né? Perdeu o prazo de matrícula. Mas imagina, gente, essa pessoa entrou no curso de psicologia. Você não é uma pessoa com um intelecto desprezível, pelo menos. É uma pessoa que, com toda essa situação precária que ele vivia, ele conseguiu fazer o Enem e conseguiu entrar no curso de uma universidade federal, que muita gente muito normalzinha não consegue. Né? Muita gente com dinheiro normalzinha não consegue. Né? Mas foi um caso, né? Então esse caso desperta várias questões assim, né? Sobre doença mental, sobre comportamento, sobre boato, sobre várias questões, né? Envolvendo isso.
né? Enquanto que, na verdade, se pensando numa visão pragmática, era uma pessoa numa extrema vulnerabilidade, só que não tinha, como a Gisele falou ali, ele não tinha nenhuma rede de apoio que acolhesse ele, né? E isso é muito foda, gente, sabe? É muito foda, porque a gente pensando assim, com tudo que a gente construiu até hoje, nós estamos em 2021, aquela época ele foi 2018, 2019, e realmente que a gente não pode fazer nada pela pessoa, assim, a não ser tentar buscar um encaminhamento. Mas, bom, se a pessoa não tem família, tem uma mãe lá que está na situação pior que ele, que não tem dinheiro, que não tem onde cair morta, etc., que mora no interior, né? Então é uma situação muito complexa, né? E isso a gente aprende fazendo estágio, né, gente? Porque quando a gente faz o curso de psicologia, a gente tem uma visão teórica das coisas, tentando pensar a teoria, estruturas e tal, né? E quando tu chegar num serviço de saúde mental, né, que vocês vão chegar lá num CAPS e tal, a realidade é bem diferente, né? A realidade ela é bem mais, digamos assim, pragmática, né? Muito mais. Por isso que eu sou eu, que eu tenho um ranço daquelas mensagens na internet que diz que a psicologia resolve tudo. Isso é muito interessante, né? Porque essa questão dos experts, isso nasce ali nessa época mesmo, no início do século XIX, depois do pós-guerra, né? Então, vai aparecer ali no livro a questão da escola de Chicago, né? Do Cattell, né? E a entrada da estatística na psicologia. Por exemplo, o Skinner não acreditava nisso, o Skinner não acreditava em estatística, né? O Skinner acreditava que se ele pegasse uma pessoa e estudasse essa pessoa bem, com o método correto, manipulando todas as variáveis e tal, ele poderia ter bons achados científicos a respeito dos condicionamentos que a pessoa está lá, do comportamento, da análise, fazer uma análise verdadeira do comportamento e científica, né? Mas a estatística, a gente acha que a estatística ela é uma ciência, ela é uma ciência que sempre existiu, né? E não, né? Se a gente for pegar e estudar a história das ciências, né? A matemática se junta com a física tardiamente também. E a estatística vai entrar na física pela via da termodinâmica, pelo comportamento dos gases, né? Então, por exemplo, tem lá dentro de um recipiente as moléculas do gás se comportando ali. E essa palavra comportamento, ela vem daí, né, gente? Como é que um gás se comporta? Por isso que vai ser essa questão, essa junção da biologia, da física, da ciência experimental como sendo uma ciência única, que une a psicologia e as outras. E aí a gente chega no comportamentalismo, né? E no behaviorismo, né? Que ele é muito pragmático nesse sentido, né? Quer dizer, o que é a mente? Eu aposto que vocês achavam que a psicologia, vocês antes de entrar na faculdade, diziam que psicologia era uma coisa que estava associada à mente, não é? Ou não? É? Claro, né? Eu dou aula lá para matemática, física, né? Então tu pergunta, tá, e psicologia é o quê? Vamos dizer duas coisas, né? É muito engraçado que isso é meio intuitivo, né? Ou é a ciência do comportamento, estuda o comportamento humano, né? Ou a ciência que estuda a mente, não é? Né? A grande vantagem é que é o seguinte do behaviorismo é que assim, ó, eu não sei o que é mente, né, gente? Você sabe, vocês já viram a mente caminhando por aí, né? Se eu, onde é que está a mente? A mente está aqui, né? Então tá, abre aí, pega o machado, dá uma machadada na cabeça da Gesline e vamos ver se a mente dela tá ali, né? Não, tu vai achar uma massa cinzenta ali, né? E é isso, como é que eu posso ver essas coisas, aquela coisa do Wundt lá, né? Ah, eu posso ver a consciência, né, gente? O que é a consciência? Onde está a consciência? Que fenômeno é esse? Esse Watson lá esbravejando, né? Tipo, o que é essa consciência? Né? Eu não posso cheirar, o Watson diz, né? Eu não posso cheirar, eu não posso ver, né? Onde está essa tal de mente, né? Pois é. E o comportamento não, né? O comportamento é algo que, bom, vocês estão vendo o meu comportamento aqui. Vocês nem podem, não tem, vocês agora não têm condições de analisar ele, mas vocês estão vendo que eu estou me comportando, eu estou falando. Pronto. Agora vocês não estão olhando para a minha mente, né? Por isso que nesse sentido a psicanálise e o behaviorismo até se encontram, tá? Porque, bom, a psicanálise lida com a palavra, eu estou falando,
né? No behaviorismo, a fala ela é um comportamento, é o chamado comportamento verbal, né? Isso o Paulão me ensinou. Apesar do Paulão nunca ter visto um rato na vida dele, né? Eu, sim, trabalhei com ratos de laboratório, caixa de Skinner e tudo, né? E um experimento, inclusive, que era do Pavlov, que foi criado pelo Pavlov, depois foi desenvolvido melhor pelo Skinner, porque o Skinner era o cara dos Paranauê, né? Era o cara que construiu máquinas de aprendizagem. Vocês nunca tem um documentário, não sei quem faz a disciplina do Paulão, né? Mas o Skinner desenvolveu, foi o precursor do aprendizado virtual aqui por internet, né? Porque o Skinner desenvolveu máquinas de aprendizagem, né? Eram uns aparelhos assim que tu bota numa escola e aí o aparelho vai interagindo com a pessoa, né? Ele vai dando respostas vai trabalhando com estímulo-resposta a partir de uma máquina. Como são hoje os aplicativos, vocês têm aplicativos, psicólogo por aplicativo. Já viram isso? Já viram, né? Vocês têm, vocês usam, que eu sei, né? Não, mas tem um para regular o sono, tem um aplicativo que te ensina a dormir, né? Tem um aplicativo de TCC mesmo, né? Que tu fica ali interagindo com ele, vai te perguntando coisas, como é que tu tá te sentindo numa escala de 1 a 10, né? Como é que não sei o que tu acha. Aí o aplicativo vai te dando umas dicas do que fazer, de como, né? É muito interessante isso. Isso vem do Skinner, né? A ideia de uma máquina que vai regular teu comportamento. Claro, hoje em dia na internet a gente tem máquinas reguladoras de comportamento que usam todas as técnicas da psicologia possíveis. Usam psicanálise, usam behaviorismo, usam neurociência, usam TCC, né? Pegam um pouquinho do que há de melhor ou de pior na psicologia e fazem a gente rodar a barrinha lá do Instagram, né? Faz a gente rodar a barrinha lá do Facebook, curtir os comentários, fazer postagem, daí, daí ninguém curte a minha postagem, ou nenhuma tia vai me dizer, linda, né? Lá, né? Daí eu fico triste, né? Aí tem as tias também que tu quer reforçar, isso é um esquema de reforçamento, né? Tu bota a tua foto lá, antes de ir na festa e tal, te olhando no espelho, né? O cara, né? Qualquer um de vocês aí, sempre vai aparecer alguém lá, tua irmã mais velha, né? Minhas irmãs mais velhas, por exemplo. Eu tenho irmãs bem mais velhas que eu, né? Elas me veem como se eu fosse uma criança, né? Então eu boto uma foto minha lá, que lindo que está o meu maninho. Isso é uma coisa que reforça as pessoas né, a usar o Facebook, no fim das contas. Né? Então, estimulado a usar o Facebook para ganhar likes e tal. Isso tudo é psicologia, isso tudo é psicologia experimental, é behaviorismo, né? Inclusive, como eu falei para vocês, né, tem a psicometria lá do seu Cattell, juntando com a estatística, né? Essa foi a grande sacada. Então, isso vem da escola de Chicago, foi uma grande escola científica americana, muito pragmática, né? É... Chicago é uma cidade muito especial, né, gente? Vocês já viram um filme de Al Capone, né? De máfia e tal, foi uma cidade das máfias, né? Cidade que teve a lei seca, né? O Freud cita a lei seca americana, inclusive, no... Qual é o texto? Qual é o livro? Acho que é No Futuro de uma Ilusão, que a gente estava lendo, que ele cita... ele está falando sobre isso. Ele fala de um experimento que teve de acabar com o álcool e tal, né? Isso foi em Chicago, né? Chicago foi um grande centro de psicologia, de criminologia e de sociologia, né? Então, vocês vão ouvir falar muito na escola de Chicago, e esses caras aí, o Dewey, né? O Cattell, que é o inventor dos testes psicológicos, eles vão... E é isso que ele está falando, essa questão da psicologia resolve tudo, né? Porque nessa época, né, nos anos 20, nos anos 30, vai se investir muito pesado em pesquisa, né? Vai ter um grande centro de pesquisa, e aí vai entrar a psicologia experimental aí, tudo, né? E aí depois, no pós-guerra, isso vai explodir, né, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai explodir. Mas o que acontece, né, gente? Chicago, como muitas cidades americanas, lembra que eu falei da Alemanha, né? Que a Alemanha, ela vai... Bom, a gente conhece todos esses grandes psicólogos alemães do século XIX, né? Porque a Alemanha vai ser um centro, um lugar que vai investir em educação pública,
né, e vai investir em pesquisa, em laboratório e tal. Nos Estados Unidos isso vai acontecer, né, quando a gente fala ali o Stanley Hall e o William James, vão ser os grandes psicólogos, vão criar grandes centros de psicologia que vai deslocar, um deles vai ser aluno do Wundt, né, eles vão ser caras que estudam com o Wundt, vão levar essa psicologia experimental para os Estados Unidos, mas eles vão produzir a sua própria psicologia como ciência. E isso vai ser aplicado, né, gente? Isso, no caso, por exemplo, da criminologia. Né? Então, a criminologia no século XIX, ela era aquela pseudociência que a gente já conversou, né? Que vai estudar o caráter inato do crime, né? O caráter moral do crime e tal. Quando entra no século XX, o que vai acontecer? A maioria das cidades americanas, tá, vai crescer gigantescamente no século XIX. Chicago, né? No início do século XIX, se não me engano, Chicago vai ter 3.000 habitantes, alguma coisa assim. No final do século XIX, início do século XX, vai ter 3 milhões de habitantes. Né? Então, isso é um êxodo rural e um êxodo de migração muito grande. E tu vai amontoar um monte de gente e vai crescer aquela urbe. Não sei se vocês viram um filme chamado Gangues de Nova York. Né? Gangues de Nova York é um filme que fala sobre isso. Né? Tu vai jogando os imigrantes ali, jogando os imigrantes ali, jogando os imigrantes ali, vai amontoando as pessoas no espaço, elas vão formando guetos, né? Tu vai ter uma desigualdade social muito grande, etc. Então, tu vai ter que pensar, né, uma maneira, e aí quando tu vai te desenvolver, de organizar essa urbe, senão a coisa explode. Né? A gangue em Nova York, eles tiveram que bombardear a cidade, para vocês terem uma ideia. Né? Teve uma guerra de gangues, eles tiveram que mandar bombardear a cidade. Né? Então, o que acontece? Né? Tu vai amontoando aquele monte de gente em guetos e tal, tu vai crescendo, tu vai colocando muita gente junta, o que vai acontecer? A população aumenta cada vez mais e o crime aumenta. E vários outros problemas de saúde, problemas de comportamento, alcoolismo, né? Então a pessoa vai ficar desempregada, vai ter a crise dos anos 20, né? E as pessoas vão beber, vão adoecer. Vê como tá tudo junto, né, gente? Aí o Stanley Hall leva, em 1908, o Stanley Hall leva Freud, Jung, Ferenczi, Jones, né? Para dar palestra na Clark University. Tava lá o William James, né? Né? Tava lá todo mundo, né? Toda a galera, até o Watson tava lá também, né? E começando a carreira, todos os caras estavam ali assistindo a palestra do Freud, né? Uns vão concordar, outros vão discordar, outros vão falar que essa história de sexualidade é uma besteira, outros vão pensar na questão da relação da saúde mental e tal, né? Mas tudo isso é investimento, né, gente? Tudo isso é investimento e vai se investir pesado em sociologia, em criminologia e tal, né? E vai entrar a estatística na onda. Né? A estatística como metodologia de pesquisa. Quer dizer, o que é o crime? Bom, vamos pesquisar aqui o que é o crime. Qual é as causas da criminalidade? Que tem aquele monte de teoria velha lá do século XIX que fala do caráter moral, não sei o quê. Não, 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 não. Vamos pegar a psicologia aqui, vamos pegar a sociologia, vamos juntar tudo e vamos fazer pesquisa. Aí os caras vão fazer os grandes surveys, né? São pesquisas para ver, bom, que tipo de criminalidade tem na cidade, quem são os criminosos, né? E quais são as causas. Vamos tentar associar uma coisa com a outra. Vocês estudam estatística, gente. Vocês estudam, né? Estudam. Então você sabe como é que o que eu faço, né? Eu pego e associo variáveis, né? Eu quero saber se uma coisa aumenta em função da outra para ver se existe um nexo causal. Depois, quando eu pego muitas variáveis, aplico uma matemática lá, eu tenho fatores, né? Aí eu produzo uma análise fatorial. Eu acho que tem professor de estatística que não consegue convencer os seus alunos a estudar análise fatorial, até porque tem muitos que mandam a gente fazer continha, né, na mão, assim, para calcular uma variância, alguma coisa assim, depois faz uma análise fatorial. Não, né? Para que serve uma análise fatorial? Eu quero descobrir, assim, por que os jovens cometem crimes, né? Porque eu descobri que os jovens cometem crimes. Ou seja, gangues, né, gente? Laranja mecânica, né?
Não vai ter gangue de homem velho, né, gente assaltando na rua, né? Quem vai, até porque tinha pouca gente velha naquela época, né? Até os anos 50, a quantidade de pessoas velhas no mundo era pouca. E vocês viram que agora o Brasil, aliás, adendo, né? O Brasil conseguiu baixar sua expectativa de vida, algo que não acontecia desde 1940. Graças à política, às políticas dos últimos 10 anos e graças à Covid. Né? Imagina, a gente conseguiu baixar a expectativa de vida. E parece que eu vi que parece que tem nos últimos 3 meses, parece que o Brasil conseguiu também ter mais mortes do que nascimentos. Isso é inacreditável, gente, num país com 200 milhões de habitantes. Né? E são pobres, a maioria das pessoas. Né? Mas a grande questão é essa, nós não temos censo, né, gente? O censo é algo que é feito há 10 anos. O último censo não foi feito, a gente está há 2 anos sem fazer censo. Né? E agora o governo... Por quê, né, gente? Porque a estatística é uma ciência que fornece dados para a gente poder pegar esses dados e associá-los. Né? Por exemplo, associar a pobreza extrema com morte, com doença. Pessoas mais pobres morrem de Covid, tá? Faça essas associações. Então, em Chicago, naquela época, esse bando de psicólogos que a gente leu ali, né, um monte de psicólogos vai trabalhar em Chicago para tentar descobrir, né, as causas da criminalidade. Então, eu vou ter teorias psicológicas e sociológicas avançadas, mas essas teorias vão ser alimentadas por dados empíricos, por dados estatísticos e por dados experimentais também, mas mais dados estatísticos. Né? E aí vai explodir a grande escola de criminologia de Chicago. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada crime de colarinho branco, essa expressão, né? Essa expressão foi criada em Chicago, né? Foi criada por um cara chamado Sutherland, Edwin Sutherland. Tem um livro, porque eu estudei criminologia no doutorado, né? Eu estudei todas essas coisas. Eu fiz uma disciplina só de escola de Chicago, no doutorado, com um professor colombiano que odiava Foucault, né? E porque ele achava que tudo é estatística, né? Que Foucault não tem nada a ver e tal, né? E aí a gente só lia isso, a gente só lia artigos da escola de Chicago em inglês, né, a partir de uma grande produção de teorias criminológicas, mas junto com e era muito legal, junto com essas teorias tinha muita base empírica. Tá? Então eu dou um exemplo para vocês sobre o que é uma teoria, né, toda uma construção que foi feita naquela época e que vai chegar depois, né? Depois vai chegar na Segunda Guerra Mundial, né? Porque assim, quando termina a Segunda Guerra Mundial, aí a psicologia vai explodir mesmo nos Estados Unidos, né? Já tinha explodido na Primeira Guerra, por quê? Porque eu vou precisar de teste, né, gente? Eu vou precisar de médicos. Muitos dos nossos grandes, né, o Jung, o Freud, o Ferenczi, esses caras trabalharam tudo o Freud não, na verdade. O Freud não trabalhou, mas o Jung trabalhou como médico da guerra, né? E eu vou precisar, e aí naquela época eles já vão começar a ter testes. Não sei se alguém aqui se alistou no exército. Já alistou, Raul? Fez testes? Tu não chegou a fazer testes? É porque a minha cidade é pequena e só tem a Marinha, daí eu me alistei na Marinha. Ah, Inclusive, no sim. dia que eu fui, tinha tanta gente que eles não fizeram nenhum teste, só o teste de força, e nem mediram a pessoa. E tinha muita gente mesmo, então não dava tempo. É muito interessante, né? Porque quando eu me alistei, tem uma história engraçada disso, como eu me alistei, né? É um ano que tu passa indo de um lado para o outro, né? E aí tem uma hora que tu vai no final lá para o que vai vários testes psicológicos, né? Atenção burocrática, muitos testes, muitos testes. Isso é uma coisa que foi feito, começou a ser feito na Primeira Guerra Mundial. Então começou a se fazer testes e a psicologia começou a ser aplicada já, né? E a psicanálise e o Freud vai tratar, né? O Freud, o Ferenczi, aqueles caras ali, o Jung, vão tratar isso entre o século XIX e o século XX, muitos neuróticos de guerra. Primeiro das guerras austro-húngaras do século XIX, como aparece na série do Freud, né? Vai ter aquele cara lá aquele embrião assim, né? Tipo, o cara é um traumatizado da guerra austro-húngara, daí ele vai lá e encontra o Freud, né? O Homem dos Ratos é um cara que tem um trauma de guerra, né, aquele paciente que o Freud tratou, né, é um cara inclusive ele vai ter uma fantasia com algo que era uma tortura de soldado, né, que era o Homem dos Ratos é isso, né, ele tem um sonho, uma fantasia, né, com uma tortura que era de exército,
né? Que era tirar a calça do cara e botar um balde cheio de rato na bunda do cara, né? Os ratos não tem para onde sair, vão entrar no cu do cara, né? Isso era uma fantasia que o Homem dos Ratos tinha. E isso vem de exército, isso é tortura de exército, né? E depois, né, tu vai também fazer triagem, né, gente? Tu vai fazer teste para saber, claro, eu não quero ter um cara louco aqui na minha tropa, porque daqui a pouco se o cara surta, começa a matar os colegas, porque ele já vai surtar lá, né? Quando ele entrar lá na guerra de trincheira, no caso da Primeira Guerra Mundial, ele certamente vai surtar. Então é melhor eu não ter um cara já surtado, né? Claro que isso vai ser muito relativo, né? Porque daqui a pouco tu vai faltar contingente, eles vão mandar qualquer idiota, qualquer criança, qualquer pessoa para lá para a guerra. Mas quando o que acontece com a Segunda Guerra Mundial é que o mundo, os Estados Unidos principalmente, os Estados Unidos vai enriquecer muito na Segunda Guerra Mundial, né? E a Europa também com o dinheiro dos Estados Unidos, a Europa e o Japão, né? Então eu vou ter muita gente voltando e eu vou ter uma explosão da indústria. Eu vou ter uma explosão em vários sentidos, né? Diz o Hobsbawm, o historiador Eric Hobsbawm, né? De que o medo do comunismo e do nazismo, né, o medo assim que teve a Revolução Russa, porque a sociedade era muito desigual, então teve a Revolução Russa. A sociedade chinesa, a mesma coisa, era muito desigual, então teve revolução, né? Teve a Segunda Guerra Mundial em função do nazismo, que também foi uma decorrência, né? O Hitler se criou muito em função da pobreza e da desigualdade social, né? Na época, meu tio listou muita gente era obrigada a servir mesmo com vontade. É. Então ele levou um remédio no bolso que ele tinha alergia e a garganta fechava. Daí na hora que estavam obrigando ele a entrar, ele tomou e foi parar no hospital. Mas não se listou. Comigo aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu fui fazer um exame de vista, eu já tinha um grau de astigmatismo muito parecido com o que eu tenho hoje, só que eu não sabia. Imagina, eu passei no vestibular para a URGS, né? Sem enxergar. É engraçado. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui no oculista e tinha um grau alto de astigmatismo. Mas quando eu fui fazer o teste no quartel, o oculista não acreditou em mim, né? Eu não enxergava nenhuma letrinha na parede. Isso é interessante, né? É a questão pragmática. Tipo, o cara não tinha um aparelho para medir o meu grau, que nem o oculista tem, né? Ele só tinha, olha isso aqui. Daí eu realmente não estava enxergando, só que o cara não acreditou, ele achou que eu estava fingindo para não servir. Por isso que é importante, né? Tu ter uma verificação científica e pragmática, né? Mas o que aconteceu é que muita gente também, né, para lutar na Segunda Guerra Mundial foi triada. Então, os psicólogos serviam para isso, para aplicar testes. E como era uma grande quantidade, né? Então, tu tinha que aplicar testes. Então, a ciência dos testes ali com Binet, Cattell e tal surgiu a partir daí. E depois da Segunda Guerra Mundial, é claro que eu vou precisar colocar essa galera toda para trabalhar, né, gente? E vai ter muita gente sequelada, vai ter muita viúva, né? Vai ter muita família que perdeu gente, vai ter muito cara que vai estar com problema da guerra, etc, etc. Então, eu vou precisar cuidar dessas pessoas. E aí o Rogers, né, o humanismo, a psicologia humanista vai surgir aí, né, vai surgir justamente nessa época. Vem lá da fenomenologia do Russell, do existencialismo e tal, mas vai desencadear na Segunda Guerra Mundial, onde eu vou fazer terapia de grupo, né? Tem aquela história da aceitação incondicional, né? A Ana Freud vai para os Estados Unidos, né? Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos eu vou ter a influência da Ana Freud, justamente com uma psicologia do ego, né? Onde, bom, eu preciso reforçar o ego da pessoa para ela se adaptar melhor a essa sociedade e se defender do inconsciente. É o contrário da psicologia freudiana, né? O Freud vai ser muito pragmático, vai ser muito pessimista com relação a isso, claro, porque ele vai ver isso de perto. Mas a Ana Freud, ela vai se criar aí, né? Então vai ter o boom da psicologia adaptacionista nos Estados Unidos. E aí vai entrar uma ideia de uma psicanálise adaptacionista, os testes, a psiquiatria. Não por acaso, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, se lançam no mercado os primeiros remédios psiquiátricos, a clorpromazina e tal. E essa ideia de que a psicologia, que falaram ali, né, que a psicologia vai servir para tudo, ela vem dessa época, né? Porque aí eu faço o crossover com a sociologia aqui. Do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 80,
os sociólogos eles chamam os 30 anos gloriosos, né? Por quê? Porque justamente com o medo do comunismo e da Segunda Guerra Mundial, né, vai se criar aquilo que na sociologia se chama de welfare state, né, que é o quê? O estado de bem-estar social. E é isso, e esse estado de bem-estar social, ele aparece para nós toda vez que tem eleição, né? Hoje em dia, com o fenômeno do Bolsonaro quebrou tudo isso, né? Porque ele está cagando e andando para isso, né? Eu quero acabar com... o slogan de campanha do Bolsonaro é o quê? Eu quero acabar com tudo isso aí que está aí, né? Ele não promete saúde, educação, segurança, até segurança um pouco, né? Saúde, educação, segurança, emprego, né? E, e isso que aparece, né, o grande slogan dos países centrais do mundo era eu fornecer instituições, né, que possam dar conta do sujeito. A ideia de inclusão social vem daí. A ideia de que eu vou ter um Estado que vai proporcionar educação, que vai proporcionar saúde, que vai proporcionar emprego, que vai proporcionar uma estabilidade social, família, né? Uma vida familiar organizada e tal. Então, todas as grandes instituições que a gente conhece hoje, que surgiram no século XIX, elas vão ser incrementadas nessa época. Junto com isso, a ciência. Então, o Estado também vai estar ligado a uma ciência, e essa ciência é a ciência que vai dar conta do sujeito. A psicologia, como a gente conhece hoje, nasce aí, né? Por quê? Porque a psicologia ela serve para adaptar o sujeito, né? Ela serve para fazer o sujeito se sentir melhor numa sociedade, para ele trabalhar melhor, né? Para ele não cometer crimes, para ele não surtar e poder trabalhar também. O professor, desculpa É. interromper, Diga. mas a gente trabalhou no nosso trabalho da série de Psicologia e Políticas Públicas a Sim, formação do estado do bem-estar social como uma formação de base para as políticas públicas e para o assistencialismo sim, estatal dentro do capitalismo. E é muito engraçado perceber como tipo, o estado do bem-estar social ele surgiu como uma resposta ao medo do comunismo e de toda a tensão da Guerra Fria, porque ele não é um estado muito bom. legítimo que se preocupa com as pessoas, mas ele é um estado para tentar camuflar os problemas do capitalismo. E ele surge diferentemente em cada contexto geográfico. Por exemplo, nos Estados Unidos ele surgiu com o welfare state depois da crise de 29, para tentar, tipo, camuflar a crise, tentar dar uma solução a partir da assistência estatal, do keynesianismo e todas essas coisas. E na Europa ele surgiu como, tipo, o medo do comunismo mesmo. Então é engraçado perceber como, tipo, toda essa tensão, ela originou coisas que a gente tem hoje em dia, sabe? E, tipo, originou princípios como hoje em dia que deveria ter, que é essa questão da assistência estatal e da qualidade de vida, mas que infelizmente agora está se perdendo. E daí tem muitas epistemologias dentro disso, sabe? Tipo, no Sim. nosso trabalho a gente também trabalhou a questão do contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau como base para a formação do Estado e como base da legitimação do Estado para a interferência na sociedade com políticas públicas também, e com ações que beneficiem diretamente a sociedade. Então é tipo uma construção muito louca que depende de vários fatores, e, tipo, várias tensões e geopolítica e tal. Muito, obrigado, Raul. É perfeito. É isso aí, vocês estão bem. Porque é isso aí mesmo. Então, a ideia do expert vai surgir aí, né? Tanto que é isso, as primeiras graduações em psicologia, essa ideia de ter um psicólogo, que é um profissional que vai atuar na sociedade, ela vem, ela para nós parece que sempre existiu, né? Mas não, né? Ela vai ser consolidada aí. Tem razão, perfeito, né? E aí, por quê? Porque daí vai surgir a ideia do cidadão, da inclusão social, né? Só que a inclusão é um conceito interessante, né? Porque tem que ter um sistema onde tu está incluído, né? E daqui a pouco, se tu pisa na bola, né? Se tu não te inclui nisso, bom, aí surge o profissional que vai te incluir, né? Então, a escola vai ser responsável pela tua educação, do Estado, né? Então, daqui a pouco, tu tem o trabalho, bom, tu tem um emprego, tu tem uma família e tal, bom, daí só que daqui a pouco tu dá algum problema aí, tu tá sofrendo um estresse, tá sofrendo uma síndrome não sei do quê, deu algum problema ali. Bom, tu tem um profissional ali da psicologia que vai pegar o Raul e vai dizer, olha, Raul, vem cá, né? Nós vamos te tratar aqui. Né? O cara cometeu um crime. Aí surge a ideia da ressocialização, que hoje em dia é impossível, né? Porque ressocializar no quê? Né? Aí o presídio não é uma sociedade. Aquilo que está dentro do presídio ali não é a sociedade. Sim, é a sociedade. Mas a ideia da ressocialização é o seguinte: eu vou colocar o cara no presídio
E é muito interessante, tem um filme que é Alcatraz, Fuga Impossível, né? Que é uma história do cara que foge da prisão com o Clint Eastwood, né? Aí, se um de vocês olhar esse filme hoje, tu vai dizer, mas eu quero morar nesse presídio, né? Porque o cara tem roupa limpa, o cara tem sapato, o cara tem serviço de biblioteca ambulante, o cara tem uma cela só para ele, né? Então a ideia de que na prisão ele vai fazer atividades, ele vai trabalhar, ele vai ler, ele vai ter atividades educativas, e aí, bom, ele só, digamos assim, teve um percalço, né? Se eu mandar ele para o presídio, ele volta ressocializado. Assim como a escola vai te educar, vai te transformar no bom cidadão, vai te preparar para o trabalho. Assim como o trabalho, ele vai te tornar um bom cidadão também, que tu vai ter uma família, etc. Né? Então esse mundo vai, e aí os experts vão ser fundamentais. Aí eu estava vendo uma entrevista do Paulo Arantes, que é um filósofo político falando sobre isso, que o negacionismo, né, gente, ele faz parte de uma sociedade como a nossa, porque aquela sociedade tu vai ter, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, tu vai ter realmente uma sociedade que vai toda funcionar nesse sentido, né? O welfare state, né? Tudo funciona, né? Pessoas bem educadas, e aí a ciência vai ter um fundamento, né, gente? As pessoas não vai ter negacionismo ali, né? Porque vai ter toda uma sociedade que vai conspirar, né? E vai ter um lugar para os profissionais, para todo mundo e tal. Hoje não, né, gente? A nossa sociedade ela é mal educada. A nossa sociedade, as pessoas não têm apreço pela ciência. Né? A ciência que... E aí os experts, eles vão virar um gueto, né? Vão virar pessoas excêntricas. E aí é fácil pegar e desconsiderar, né? E dizer, não, vocês aí da universidade, vocês são comunistas, né? A ciência, não, o que interessa é a minha opinião, imagina. Né? Porque, claro, que tem uma sociedade toda né, que ruiu, né? A partir dos anos 80 até aqui, ela veio ruindo. Né? Primeiro porque as instituições vão perder credibilidade por si só. Né? Então, isso vem nos movimentos sociais, né? Que vem dos anos 70. Então, tu vai ver o movimento antimanicomial, que se pressupunha que a pessoa indo para o manicômio ela ia ser bem tratada, ia ser cuidada e ia ser curada. A ideia da cura aí, Raul. Né? A pessoa ia ser curada. Só que daí vai ver que não, né? O hospício começa a ser um depósito de pobre, um depósito de loucos que a sociedade não quer. Né? O presídio, não, presídio como ressocialização. Aí o movimento negro americano vai ver, não, só um pouquinho, só os negros que são presos, para aí. Né? O modelo de família. Daí a galera do movimento LGBT, que vai surgir nos anos 70 também. Não, mas o modelo de família dessas pessoas é uma família heteronormativa. Ou seja, esse welfare state, né, economicamente vai ruir também, porque vai ter desemprego, vai ter toda uma questão. E também a sociedade não vai ruir, ela vai se mostrar, ela vai dizer, não, aquilo ali, essa sociedade do welfare state, ela é branca, né, ela é rica, ela é heteronormativa, ela é normopata. Né? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Então, esse mundo vai começar, do welfare state, ele vai começar a se desmanchar, né? Claro, muitas coisas ainda vão se manter, né? Vão se manter, o lugar da psicologia, né? Um pouco da ciência e tal. Agora, hoje não, né, gente? Hoje a gente está vivenciando... precisa de dinheiro. Dinheiro também um suporte, dinheiro, emprego, né? Desenvolvimento. Porque a gente teve a crise de 29, mas a gente tinha planeta, né, gente? Agora a gente não tem mais planeta. Quando a gente vê fenômenos como Brumadinho, por exemplo, tu vai ver, olha, não tem mais minério para explorar. Os caras estão tirando minério né? Estão destruindo tudo para produzir minério. Né? Não tem mais água potável, daqui a pouco o Brasil é alvo, não tem mais petróleo para queimar. Né? E o que é pior, né? Não tem um modelo de desenvolvimento que tinha no welfare. Né? Porque vocês vão estudar em psicologia do trabalho o Taylorismo, o Fordismo, não sei se a Sérgio já falou isso com vocês, né? O Ford era um cara que ele era um grande capitalista, mas ele tinha a ideia de construir uma sociedade. Né? Até tem cidades com o nome dele e tal. Hoje em dia não existe mais isso, né? Existe uma degradação, né? Então todas essas coisas estão, né? Tudo isso que se construiu, né, ao longo do welfare state hoje se desmanchou, hoje está meio anômico, digamos assim, né? E o lugar dos experts, né, que foi tão duramente construído por aquela galera toda Wundt,
né? Toda essa história, essa linhagem da psicologia que vai chegar em nós, né? Ela vai ser desconstruída. E aí isso vai ser um problema muito sério, né? Até o próprio debate, né, hoje na psicologia, assim, né, Leon? Ninguém mais se conversa na psicologia. A gente prefere, para não brigar, a gente prefere não se conversar, né? Então, quando a gente vai olhar esse livro ali, vai ver que, por exemplo, o próprio Watson chegou a se analisar no fim da vida, fazer análise no fim da vida. Então, a gente está aqui pensando o quê, né? E que foi o Stanley Hall que levou o Freud para a universidade, né? E aqueles caras lá todos se comunicavam, né? E se pensavam. Então tá, galera, acho que essa parte, assim, vocês vão lá e deem uma lida, porque tem que ter muito detalhezinho, muita chatice, que, se um dia numa roda de conversa alguém perguntar quem foi Franz Brentano, né, é só ler aquele livro ali, não precisa o Fábio aqui para falar disso. Tá? E a gente vai entrar agora nessa discussão do fim do welfare state, né, nos próximos capítulos da nossa história, porque a gente vai começar a falar de uma outra psicologia, né, de uma psicologia que não é... Porque essa é uma psicologia welfarista, digamos assim, né, que vai entrar nessa ideia da psicologia científica, que é problemática porque ela é basicamente feita por homens brancos, né, e ela trata de um sujeito branco também, né, e agora, na semana que vem, a gente já vai falar da Simone de Beauvoir, nossa grande teórica feminista. Por que eu vou trazer a Simone de Beauvoir? Porque no livro dela, O Segundo Sexo, que é genial, gente, é genial, é muito genial, que é escrito nos anos 40, né? E dentro de um contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, né, onde que ela era esposa do Jean Paul Sartre, vai ter a história da fenomenologia existencial aí também, né? Eles eram amigos do Lacan, né? Então, durante a guerra, eles e o Lacan lá se escondiam nos porão lá na França para conversar, discutir filosofia e tal, né? Então, ela vai escrever esse livro extremamente corajoso, onde ela vai falar sobre a mulher, né? Ela vai dizer, não, só um pouquinho, né? Então ela vai fazer a crítica, né, a questão de, bom, como a visão machista do marxismo, a visão machista da psicanálise até então, né, a visão machista... Então a Simone de Beauvoir vai escrever o Segundo Sexo falando sobre isso, olha, sobre a história da mulher, né, como a história trata a mulher e como a ciência trata a mulher. Né, e ela vai partir de uma ideia bem existencialista de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E depois a gente vai para um cara chamado Frantz Fanon, né? Que vai ser um psiquiatra do Caribe, né? Que nascido no Caribe. Onde é que ele nasceu mesmo? Nas Antilhas. E aí vai ser um cara que vai produzir toda uma reflexão psicológica sobre a psicologia nas colônias, né? De como é que é essa relação, né? Como é que funciona como é que funciona a cabeça de uma pessoa que foi escravizado, que é descendente de escravizados, que sofre com racismo, né, que sofre com coisas do tipo, tu tá num país, né, e aí tu não fala a língua do teu país, né, ou tu considera a língua do teu país como a tua cultura, tu renega ela em função de uma cultura europeia, né? O Frantz Fanon vai ver um cara que vai ver as consequências psicológicas disso, né? Eu espero que a gente consiga chegar, né, depois da Simone de Beauvoir, do feminismo da Simone de Beauvoir e do Frantz Fanon, no Paul Preciado, né, e a questão LGBTQT+, né, e a não fluidez, as questões de gênero e tal, né? Eu espero que a gente consiga chegar lá. Senão vai ter optativa depois, curso de extensão, a gente faz alguma coisa para compensar. Tá bom, galera? Então, assim, para a próxima aula, lá no nosso na nossa pasta no Google Drive, eu posso mandar o link de novo para vocês, está lá o Segundo Sexo, volume 1. Então tem uma introdução, a gente vai ler essa introdução. Tá? Se vocês quiserem ler mais, leiam, que vale a pena, é uma leitura viciante. Né? Então vamos ler a introdução, daí semana que vem a gente vai comentar essas coisas. Se alguém quiser apresentar e comentar e tal, fica aberto lá, pode se inscrever lá no WhatsApp, seria bom. Tá bom? Então a gente vai começar agora com uma psicologia feminista, os rudimentos, né, gente? Os rudimentos. Depois a gente pode aprofundar isso. Falou, Grisado, alguém mais tem alguma questão?
Então, cuidem-se, como é que tá, né? Cuidem-se, gente, cuidem-se muito, não se estressem muito. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou sempre disponível. Se vocês estiverem muito estressados com esse final de semestre, aí, por favor, podem desabafar. Gente, boa semana para vocês. Nos vemos terça-feira que vem. Encerrando